Grande vereador Paulo Gaspar. E aí, senhor Alexandre, tudo bem? Melhor agora na sua companhia. Vou arrumar um calço aqui para me adequar à altura certa aqui. Sabe o que eu estava Por favor. lembrando? Hum. Faz 40 anos que nós trabalhamos juntos no escritório Roberto Leme e Ricardo Badaró. E Ricardo Badaró. Faz. 40 anos, né? 40 anos. Vamos ali. Eu virei vereador, você virou terapeuta, é isso? É mais ou menos isso, Paulo. É. Mas olha, a arquitetura foi de grande serventia, viu? Ah, Esses ela prepara ensinamentos, você para tudo, né? sim, esse ensinamento da gente aprender a gestar, a gerenciar várias coisas ao mesmo tempo e a checar processos e tal, e principalmente a lidar com as pessoas, isso é muito valioso. É uma escola fantástica, né? Você tem que Uma ser escola fantástica. psicólogo, gestor, tudo, né? Arquiteto vem por último. É, às vezes vem mesmo. Paulo, estamos começando aqui, já tem 12 pessoas nos assistindo, que eu quero inicialmente agradecer muito a presença de todos aqui. Essa presença de vocês é muito importante, o assunto que trazemos hoje é muito sério, e a gente vai precisar de toda a força possível para nos ajudar a compartilhar esse assunto nos seus grupos e entre as pessoas conhecidas. E, Paulo, para a gente começar a nossa conversa, eu preparei aqui uma pautinha para quem não te conhece, para que você possa, por favor, contar um pouquinho da sua história. Tipo assim, quem é Paulo Gaspar? Eu me formei na PUC Campinas, né? Junto com o Alexandre Rovanetti aí. Foram, mais de 40 anos aí trabalhando na área, né? E recentemente, 2 anos atrás, me candidatei pela primeira vez ao cargo de vereador. Por acaso estamos aqui, né? E foi uma mudança brusca. Eu tive que encerrar o escritório assim que eu soube que estava eleito, porque senão você não vai fazer nenhuma coisa nem outra, né? Eu sei Uhum, que a maioria não faz isso, cada um acaba ficando com um pezinho em cada barco, vai levando do jeito que dá, mas não é o meu feitio, né? Então uhum, uhum. eu sou de entrar de cabeça nas coisas. Então, estamos aí, 2 anos de mandato e aprendendo como é que funciona esse jogo político. Paulo, como arquiteto que você fez a formação, assim como eu, o que te levou para a política? Por que você resolveu tornar-se vereador? Bom, a arquitetura sempre foi a minha paixão, desde os 10 anos eu já tinha decidido que ia ser arquiteto, e a vida inteira trabalhei com dedicação total, né? Claro, tem a parte financeira, que você tem, como qualquer ser humano, aí, suas obrigações de pagar seus impostos, de constituir sua família, fazer o seu papel de cidadão, contribuir com ações beneficentes, etc, etc. Só que a hora que esses cabelinhos foram caindo aqui, eu chegando aí na prorrogação do segundo tempo, você fala assim, poxa, eu posso fazer mais do que isso, né?
Então, eu já estava numa fase de tirar o pé do acelerador em relação ao trabalho, realizado profissionalmente. Claro, poderia continuar até os 100 aí, como o nosso amigo Niemeyer, né? 100 anos ele estava lá no hospital, tudo entubado e preocupado com os projetos que estavam atrasados. Então, eu e você aí poderíamos estar nessa vibe também, mas eu chegando aos 60 aqui, eu falei, pô, eu acho que eu preciso fazer mais, eu posso fazer mais. E aí o bichinho da política lá me mordeu em 2015, que foi quando teve aquelas manifestações de rua tal, e eu organizei todas aqui em Campinas, depois do impeachment, que foi 2016, eu comecei a frequentar a Câmara Municipal e fazendo aquele trabalho de cidadão mesmo, né? Um ativista social, cobrando as pautas para a cidade de Campinas, né? Porque a gente vê que aquela Câmara de Vereadores lá é uma vergonha, né? Assim como a própria prefeitura. Então, essa politicagem, né? Que não pode nem chamar de política, a politicagem que é praticada no Brasil é de dar nojo. Então, essa indignação tomou conta de mim, só que até então, até 2 anos atrás, eu nem sonhava em ser vereador. Até que recebi o convite para entrar no Partido Novo, e só entrei na política por causa do Partido Novo, porque é o único que eu me identifico, né, com os fins e propósitos que tem, é um projeto de Brasil. E aí entrei naquela para ajudar mesmo, né? Tinha uma galera que eu já conhecia, o Alexis Fontaine, que você aqui, todo mundo em Campinas conhece, foi deputado federal, e amigo pessoal meu, me convidou, etc. E entrei naquela para ajudar. E no fim acabou dando certo, fui eleito, não esperava realmente, mas agora eu estou aí nesses 2 anos trabalhando fortemente para a gente dar o exemplo que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor, que dá para fazer com menos, lutando contra privilégios, lutando contra corrupção, lutando para conscientizar não só os políticos, né, mas os cidadãos, que a política não precisa ser suja do jeito como ela é, não precisa ser um joguete, um jogo de perpetuação no poder, enfim. Eu estou falando uma língua aqui que nunca ouvi ninguém falar. Eu sou aberto, eu sou direto, eu jogo na cara mesmo a verdade, eu não tenho nada, não tenho papo na língua, então, justamente para eu não ser político, né? Eu sou o que eu sou muito transparente como cidadão, e eu continuo me considerando um cidadão, só que agora de terninho e gravata ali, eu preciso me comportar, senão os caras me jogam para fora, né? E tentando fazer o melhor possível para aproximar o cidadão da Câmara e mudar a forma lá como é feita as coisas. Eu não sei, Paulo, se foi a arquitetura que nos deu essa visão, mas você sabe que eu tenho uma visão muito parecida com a sua, né? No que diz respeito ao posicionamento com relação à nossa política, aos nossos políticos. E por isso que eu me identifico muito com o seu trabalho. Eu realmente me sinto representado por você como dificilmente por outro. Pensando no que aconteceu há 2 semanas atrás, né, aquele crime acontecido em São Paulo por um adolescente de 13 anos, eu vi que você logo se manifestou. E até parece que tínhamos combinado alguma coisa, mas foi um ato muito espontâneo seu. Eu fiquei muito positivamente surpreso e eu queria saber qual a sua visão com relação à saúde emocional nas escolas públicas e o que você acredita que a gente possa fazer para tentar melhorar esse cenário que é bastante crítico. A gente tem que trabalhar com planejamento, visão de longo prazo, e temos que trabalhar com remediação também de problemas, né? Visando a questão da remediação de problemas, eu criei dentro da Câmara Municipal um projeto que chama Protocolo de Segurança nas Escolas, junto com o Major Jaime. Eu convidei ele, porque ele é da área da segurança, e podia fazer uma ponte, porque não adianta só você protocolar um projeto, mas depois que ele precisa ser regulamentado, para a prefeitura colocar ele em prática, você precisa fazer também um trabalho posterior para que a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria de Segurança Pública, possa trabalhar em harmonia, um cooperando com o outro, e a intenção era você ter um protocolo de segurança igual você tem, por exemplo, em qualquer prédio, em qualquer empresa, que você tem brigada de incêndio, por exemplo, né?
Então, quando acontece aquele momento do incêndio ou do pânico e tal, você tem aqueles caras que estão preparados para essa situação, que vão orientar a maioria das pessoas que não estão preparadas como se comportar naquele momento. Então, você tem rota de fuga, você tem o cara que vai pegar o extintor primeiro, que vai atacar o foco de incêndio, que vai mostrar a saída, ligar o alarme, que vai ligar para o bombeiro, enfim. Tem todo um procedimento aí e um trabalho psicológico, né? Você está preparado para a situação, né? Então, uma coisa é você saber o que você precisa fazer, outra coisa é a hora que acontece você ter estrutura para suportar aquele estresse, né? E não perder a sua linha de ação e poder orientar os demais e ser útil na situação. Agora, você imagina uma escola com crianças e acontecendo esse tipo de coisa maluca lá, com gente portando arma e facada, ou tiro, ou o que seja, e aí como que você lida, né? Desde criancinha pequenininha até adolescentes. Então, é um negócio muito complexo, mas eu me admirei quando eu entrei na Câmara 2 anos atrás e teve um caso lá no Sul, de um cara que entrou numa escola lá e causou um pânico também. Eu falei, poxa vida, nós temos alguma coisa nas escolas em relação à prevenção disso, né? Treinamento de professor, de funcionário, de aluno. Não existe. Eu fiquei abismado, né? Então, logo no primeiro mandato, no primeiro ano, que foi 2021, a gente protocolou, e agora só perto do final de 2022 que ele foi aprovado, e agora no começo de 2023 a gente está fazendo as tratativas com a Secretaria de Educação e Segurança para como que você vai regulamentar, ou seja, quem vai criar as regras, como é que vai funcionar, quais escolas que estão... tem que ter todo um debate interno dentro da secretaria, com as escolas, com professores, né? Tem muita gente contra, tem muita gente que acha que não precisa, tem muita gente a favor. Então, assim, é uma novidade, por incrível que pareça, né? E foi uma surpresa semana passada que um colega que segue a gente nos grupos do WhatsApp aí falou, olha, eu tenho... Meu filho estuda na escola americana, ele já tem um protocolo de segurança lá. Falei, caramba, olha que legal. E até eu fiz um projeto dentro da escola americana lá, 30 anos atrás, né? Coincidentemente, eu conheço lá bem o espaço, lógico, aumentou, melhorou bastante a estrutura, mas eu falei, que legal. Aí eu fui semana passada lá na escola americana, conversei com o diretor, e ele me falou por cima, né, qual que é o protocolo que eles têm lá, e agora a gente já marcou uma outra, já estou chamando o major, já estou chamando o secretário de Educação e Segurança para a gente já fazer esse trabalho. Então, por que tudo isso que eu falei? A primeira preocupação foi remediar um problema, que são quando chega no ápice da coisa, né, que é o sinistro que acontece, a morte, o ataque, enfim. E aí entra você na questão, no seu trabalho da Consciente, que é para você trabalhar na raiz do problema, na causa, né? Não na consequência. Então, eu te dei um exemplo que eu estou trabalhando na consequência do problema, e aí a causa, lógico, a gente já tem uma escola municipal de excelência aqui em Campinas, porque tem um orçamento muito bom, sobra dinheiro, na verdade, a prefeitura, a secretaria não consegue gastar, não consegue administrar bem o orçamento, porque é tanto dinheiro que tem, porque essa verba é carimbada, né? O dinheiro da educação é 25% do orçamento, a saúde é 30%, então é muito dinheiro que entra, né? E aí, se ele não for bem gasto, bem gerido, ele fica mal gasto, né? Então a gente vê, às vezes, coisas aí que... Eu já conversei com o secretário, ele disse que não é bem assim e tal, mas cada um tem seu ponto de vista. A gente vê a secretaria comprando edifício todo ano, né? Compra um prédio aqui, compra um prédio ali, notebook, dando notebook para aluno, enfim, essas coisas aí. Mas ele disse que nada disso foi casual, que tudo isso realmente era objetivo da secretaria, enfim, né? Mas assim, tem recursos, tem os funcionários, os professores são muito melhores pagos do que a rede estadual, né, vamos falar assim, que a estrutura do Estado é bem mais precária do que a rede municipal. Então, nesse sentido, eu tenho amigos que tiraram o filho da escola particular para colocar na municipal, que era muito boa, creche, enfim, também. Então, assim, a princípio, é uma estrutura que funciona bem. A gente sabe que eles têm um corporativismo muito forte, né? Sindicato,
todo aquele funcionalismo que se protege, que luta pelos seus direitos, tal. Então eles têm uma estrutura muito bem organizada. É uma das poucas secretarias que você consegue mudar qualquer coisa, assim, entrou um prefeito, colocou lá um secretário que é um comissionado, não é um técnico de carreira, o cara não consegue muitas vezes fazer coisas inovadoras, nada, porque você tem uma estrutura ali que é secular, vamos falar assim, forte, engessada, e tem seus prós e contras nisso aí, né? Se ela andar, se ela tiver muito boa, é excelente, mas se ela tiver coisas para arrumar e você dar um novo rumo, é complicado também. Então, e todo esse panorama aí, para dizer o seguinte, que, todas as escolas têm psicólogos, tem professor auxiliar, tem toda aquela estrutura a mais que precisa além do básico? Não, né? A gente sabe que não tem. Tem gargalos aí para melhorar. E na questão que você está lidando muito bem agora, que é a questão da psicoterapia, terapia, enfim, que precisa fazer, tenho certeza que está tudo por fazer, que não existe, né? Então, a gente precisa achar um jeito aí de, primeiro, convencer o secretário. E aí, quando a gente fala convencer o secretário, não é a pessoa dele, mas toda a estrutura que existe por trás dele, né? Porque ele acaba sendo ali um soldadinho também, assim como o prefeito, né? Não é o prefeito que manda em Campinas, é toda a estrutura que colocou ele lá, né? São as tais das coligações partidárias, né? São os 1000 interesses políticos que existem por detrás de uma cadeira de prefeito. E aí, qualquer coisa que ele vai fazer lá, ele tem que pedir a benção para todo mundo. E o secretário de Educação não é diferente, né? Ele entrou ali, ele não é um técnico de carreira, ele não está ali fazendo parte da corporação, ele foi colocado ali temporariamente por 4 anos, e aí, ele vai ter que dançar conforme a música toca ali. Então, esse trabalho de conhecimento com ele e com toda essa corporação que ele está representando. Esse é o desafio. Sabe o que eu achei muito interessante, Paulo? Foi a coincidência dos nossos focos, que são absolutamente complementares. Você falou da forma com que a gente está olhando para essa questão, que não é de hoje, né? Eu montei a Consciente em 2019. De lá até 22, eu fiquei só preocupado em definir o formato, porque lidar com a saúde emocional das pessoas é muita responsabilidade. Então, a Consciente hoje disponibiliza de mais de 22 profissionais altamente qualificados para lidar com vários tipos de questões que costumam aparecer. E a gente entendeu, quando nos direcionamos inicialmente para as empresas, oferecendo algo que entendíamos ser a solução para o problema, as empresas não querem solução, não. Elas não estão olhando para isso. Algumas escolas, como você bem citou, possuem uma estrutura psicológica de suporte, mas entre oferecer uma sala para um aluno fazer um suporte e acompanhar o tratamento desse aluno tem uma diferença muito grande. Então, nós estamos, no momento, em passar de uma esfera para outra, para partir exatamente para a solução. Eu acho que todas as pessoas que frequentem esse universo, tanto as crianças como o pessoal que trabalha nas escolas, pessoal debruçado sobre a educação, os alunos e os pais, sabem que tem algo que não está funcionando e não é de hoje. Pior, isso vai piorar, isso vai ficar cada vez pior. Eu comecei um trabalho recentemente pelo CVV como voluntário, porque eu também quero entrar nessa esfera de atender aquele que está numa fase final, né? Então, a Consciente tem uma abordagem nas escolas que tem 2 momentos, né? Num primeiro momento emergencial, como se fosse um pronto atendimento mesmo, um pronto-socorro emocional, para tratar das questões que já estão acontecendo, que já estão vistas na escola. Mas também temos, no outro momento, uma abordagem que é preventiva. Por que preventiva? Porque a pessoa que cuida bem da sua emoção, ela cuida também do seu corpo físico, cuida bem da sua saúde e a sua autoestima está elevada e as suas imunidades também. Portanto, uma pessoa bem equilibrada emocionalmente vai adoecer menos. E, infelizmente, ou não, nós temos uma política, né, pública
muito mais pautada na doença do que na saúde. Então, olhar para a saúde é olhar para a prevenção. Olhar para a prevenção é não gastar dinheiro quando a pessoa já adoeceu. Porque, legal, temos uma campanha de câncer de próstata, câncer de mama, bacana. Cara, quando chegou nesse momento que a doença já foi diagnosticada, já era. A nossa ideia, e vamos lançar isso ainda esse ano, conjuntamente com vocês, se Deus quiser, é preparar o indivíduo para olhar para isso de uma tal forma que ele consiga se preparar melhor para não adoecer. É um projeto super ambicioso, super idealista, mas eu acredito nisso porque eu estou pautado de estudos e de conhecimento dos profissionais do meu grupo, ou seja, não sou o único falando sobre isso. A gente tem acessado muitas informações, inclusive por associações voltadas para os RHs, que a situação piorou muito depois da pandemia. Então a pandemia, na verdade, está nos mostrando uma realidade que foi enfatizada, mas que já existia. Agora, não dá mais para não olhar para isso, né? Não dá mais para andar no tapete e pular o calombo do que está lá embaixo. Então, as nossas ações, nosso trabalho, você no poder público, como vereador, e eu aqui diante de uma empresa particular, a gente tem muito a fazer de forma que um agrega na ação do outro e sem haver uma concorrência. Isso nos dá uma força muito grande. E é muito importante poder perceber isso agora, e eu queria deixar esse ponto mais claro para todos que estão ouvindo a gente agora aqui. E aqui em Campinas ou em outras cidades, seja no estado de São Paulo ou Brasil, você tem experiência de cases aí de sucesso, que estão em andamento, que você possa replicar aqui em Campinas? Nós atendemos São Paulo, Valinhos e Campinas. E para isso eu tenho profissionais das 3 regiões. Porque muitas terapias, Paulo, passaram a ser oferecidas remotamente, né? Online. Mas outras não. E aí, pelo relato dos profissionais, a gente tem uma visão bem clara de como está a situação. E aí eu tenho, claro, conversado com todos os atores desse cenário, tanto que ainda nessa semana vamos conversar com uma professora de escola pública. E eu tenho sido bastante procurado por pessoas das escolas públicas, porque eles sentem muito na pele, no dia a dia, a questão do comportamento dos alunos, que se agravado e se não for cuidado, chega nas vias de fato como chegou. Então, nessa sexta-feira, nós vamos conversar com a Elizabeth Fernandes, que é professora de uma escola municipal em São Paulo, que, pelo que ela relata, a escola é muito bem estruturada, mas, digamos assim, que a situação acaba sendo administrada pelo professor dentro da sala de aula, e depois, numa situação mais difícil, isso é levado para a direção chama o pai, e aí fica sem solução, porque ninguém sabe a solução qual é. Mas eu vou deixar a Elizabeth falar da experiência dela. Ela também tem mais de 20 anos de carreira nessa área da docência. E também vamos conversar com coordenadores, com docentes, gente que está, de fato, mergulhado na cena, né? Porque reunir essas pessoas, com cada um no seu conhecimento específico, para criar força nesse movimento, para que a gente enxergue realmente. Sabe o que me incomodou um pouco, Paulo? Os terapeutas, tradicionalmente, ficam fechados nos seus consultórios, esperando uma pessoa ligar ou esperando a campainha tocar. E a gente está fazendo um esforço diferente. A gente está indo onde está o problema, né? Um trabalho proativo. Por isso que os colaboradores nossos, os profissionais de terapia, se conectam tanto com esse formato. Porque, na verdade, o meu papel é fazer um papel de descobrir onde que está o problema e colocar todo o nosso grupo de profissionais à disposição. Eu acho que, pela situação atual, não dá para não ser proativo. Não dá mais para ficar esperando a coisa acontecer. E como que é o trabalho dentro com as escolas? Assim, vocês, dentro da escola, é fora da escola? Como é que funciona essa logística? Nós temos algo desenhado, mas sempre tem que ser reformado, digamos assim, ou reformatado isso com a escola.
porque cada escola tem um viés diferente, tem uma visão diferente, mas a princípio a escola selecionar alguns casos mais evidentes, digamos assim, e a gente aplica o que eu chamo de uma anamnese, né, que é uma consulta feita, pode ser no local que a escola escolha, ou qualquer outro lugar em acordo, e fazemos a identificação da situação do adolescente, da criança. Uma vez identificada essa situação, aí a gente vai escolher, no nosso grupo de profissionais, qual vai atender melhor aquela situação. Isso já é uma forma diferente de atuar, porque normalmente quando as pessoas se encontram em situações difíceis, muitas não sabem quem procurar, por onde começar. Então essa anamnese que é feita, essa análise inicial que é feita, sempre por mim, ela já faz o encaminhamento que eu chamo de indicação quente, né? Uma indicação fria. Porque existem alguns aplicativos de celular que foram criados, que foram vendidos para as empresas, onde você monta ali o seu avatar, e a partir disso você passa a receber dicas de palestra, dicas de musiquinha, dicas de meditação, e você vai, de repente, chega numa lista de terapeutas. Mas quem são esses terapeutas? Não conheço. Então, a empatia do terapeutizado com o terapeuta é muito importante. E nem sempre isso acontece. Então, olhar para essa pessoa que está precisando de uma atenção, entender como ela funciona, saber identificar qual o tipo de terapia vai ser mais adequado para ele, isso é um trabalho diferenciado que a gente faz. E aí, o nosso trabalho é dividido em várias fases. Uma primeira fase é essa primeira abordagem, e a indicação por um terapeuta específico. Depois temos 3 fases, 3 consultas de psicoterapia pré-pautadas. Por que pré-pautadas? Porque algumas pessoas têm receio de fazer terapia e não gosta, acha que não precisa, acha que não é louco. Então, pré-pautando as 3 sessões, a pessoa tem uma ideia do que vai acontecer. Gostou, continua. Não gostou? E aí nós temos como reforço as PICs, né? As práticas integrativas que foram homologadas no SUS, e aí entra em cena um projeto do nosso colega, querido amigo Alexandre da Cunha, que montou em Souzas um piloto desse projeto, que já aplica há alguns meses várias práticas homologadas no SUS para pessoas da região sem custo. Então nós estamos percebendo já o quanto que isso resulta positivamente na melhoria da condição emocional das pessoas. Ou seja, nós temos um arsenal de ferramentas bem interessantes para oferecer. É claro que em certo momento a gente tem que ouvir o cliente e entender qual é a necessidade dele específica, e isso é perfeitamente adequável. É, bem complexo, específico, e pelo que você já diagnosticou aí, você percebeu que na rede municipal ou estadual aqui em Campinas, isso não existe esse trabalho, né? Então, não existe esse trabalho, e pior, algumas escolas têm menos condição ainda. Falta gente, Paulo. Falta gente para trabalhar como professor. Então, existiam ferramentas, pelo que eu sei, pelo menos na Prefeitura de São Paulo, que algumas pessoas ligadas à escola, pais de alunos e tal, podem prestar e se inscrever para prestar serviço, né? Isso foi cortado no ano passado. Ou seja, a situação que já não era tão boa ficou ainda mais difícil. Mas eu também vou deixar para a Elizabeth Fernandes falar sobre isso mais especificamente, com mais propriedade na sexta-feira. Agora, o mais interessante é que algumas pessoas da escola estão sensíveis a essa questão, mas nem sempre há ressonância com o pai, com os alunos. Mas uma hora alguém vai abrir e a gente vai entrar em avalanche e o trabalho vai ser bem consistente em várias escolas simultaneamente. Eu tenho hoje mais de 80 escolas cadastradas nessa região, essa lista deve aumentar. Já tenho pré-agenda de palestras gratuitas que oferecemos, porque a palestra é a nossa porta de entrada na escola para explicar como tudo isso funciona. E é um discurso que tem que ser feito com muita cautela, porque é um assunto que nem sempre é agradável, é palatável, né? Então essa palestra é importante para deixar essa comunidade de alunos, pais e docentes de maneira mais confortável diante disso.
porque o que não dá é para não olhar para isso, porque aquele garoto de 13 anos, se tivesse sido atendido 1, 2 anos antes, ele certamente não faria o que fez. Eu acredito que o primeiro desafio é você vender ideia, e o segundo desafio é você entrar nesse sistema corporativista da Secretaria de Educação, porque ali, se você não é servidor de carreira, né, você tem uma resistência desse corporativismo, né? Eu acho que esse é um dos grandes empecilhos também, né? Um grande desafio. Sim, por isso que o seu trabalho, o seu posicionamento, a sua estratégia é tão importante para a gente, porque eu acho que juntos a gente soma forças, né? Em linhas diferentes, né? A gente realmente vai precisar muito de pessoas que comprem essa ideia conosco e nos ajudem a divulgar. Devagarzinho a gente está sensibilizando as escolas, eu tenho tido boas respostas, inclusive muita procura de pessoas que trabalham na escola, na rede pública. Por quê? Ficou fácil de entender por esse incidente que aconteceu, que a ponta do iceberg está lá. O cara chega, o aluno chega num estado tal de estresse, de ansiedade, de medo, de depressão, que ele parte para a violência. A violência é originada por quem está sentindo medo, porque por alguém que se sentiu excluído, né? A exclusão é um conceito trazido pela ciência de Bert Hellinger, que explica que quando somos excluídos do nosso sistema familiar, aí os problemas vêm. Então, temos que adotar políticas inclusivas, onde as pessoas são trazidas para o tratamento, são incorporadas às facilidades de tratamento, tantas que existem hoje. Paulo, nunca se viu tanta terapia disponível. O problema não é falta de terapia nem de ferramenta, o problema é sensibilizar as pessoas para que elas entendam o quanto o que a gente está oferecendo pode fazer bem para todas. Porque não há como uma pessoa saudável emocionalmente, um jovem saudável emocionalmente, prestar um bom exame, fazer uma boa escola de vestibular, né? Fazer uma boa preparação profissional, se tornar um bom profissional, a questão emocional tem que estar resolvida. Então, a pandemia agravou muito esses estados que isso não era muito estável, e a gente agora tem que lidar com isso de uma maneira mais corajosa, né? mais afrontada mesmo. Eu acho que o próximo passo aí seria a gente organizar um evento na Câmara Municipal para você trazer esses especialistas que trabalham com você e vocês fazerem uma apresentação, né? A gente convidar o secretário de Educação, convidar os diretores de escola, tudo mais, para vocês fazerem uma apresentação lá na Câmara, né? Sim, porque esse universo é muito grande, Paulo. Somando todas as escolas particulares e públicas de Campinas somente, o universo de crianças, alunos e de professores e mais docentes é enorme. Isso mexe com muita gente. E tem gente que está surtando. Inclusive, tem professores já em situação de desequilíbrio, porque eles não estão conseguindo assimilar, agenciar a situação. Então, os cuidadores estão precisando de cuidados também. A situação é bem séria. E uma hora isso vai acontecer, tenho certeza. Mas a sua ideia é fantástica. Vamos trabalhar para viabilizar isso. Contar comigo da forma que for possível. E eu acho que você não sabe disso, mas 10 anos eu fiz parte de uma escola de autoconhecimento, né? Isso já faz uns 20 anos atrás que eu saí, mas a filosofia, para mim, é para o resto da vida, né? Então, eu pratico isso diariamente, estou aqui com você e estou focado nas minhas reações internas e como que eu estou lidando com isso, como eu estou digerindo as informações, se vem um elogio, se vem uma ofensa, você tem as suas reações instintivas, né? E como que você lida com isso, como é que você transforma isso, como é que você reverte o tal do limão, fazer uma limonada, né? Eu acho que isso me deu o preparo necessário para eu enfrentar uma Câmara dos Vereadores, né? Porque aquilo ali é o teste, né? Para você ficar louco, né? Quer dizer, para quem não quer entrar no jogo, né? Se você está no jogo, beleza,
basta você relaxar, boiar em cima da água e deixar a corrente te levar. Agora, se você quiser nadar contra a maré, e se você não tiver esse preparo psicológico, você fica maluco mesmo ou você joga a toalha, né? Então Fica mesmo. eu lido muito bem, porque diariamente a gente milhares de pessoas interagindo com você, de forma positiva ou negativa, e se você não tiver uma boa estrutura interna psicológica para você colocar cada informação no seu devido lugar, você vira um cara perturbado, né? Para não dizer outra coisa. Sim, Então, sim. para mim foi vital, né? Esse treinamento, esse preparo, que hoje eu consigo tirar de letra esses desafios diários aí, né? Mas a gente sabe que não é fácil e que precisa de um trabalho assim, constante para a vida Uhum. toda, para você estar sempre se policiando e trabalhando dentro de você tudo isso, né? Porque o ser humano é uma coisa muito complexa, né? Sim. Agora está aplicada a nossa empatia, né, Paulo? Eu não sabia, mas de alguma forma algo já nos ligava. O conhecimento é transformador e o autoconhecimento ainda mais, né? E se a gente não se conhece, a gente não tem as ferramentas necessárias para nos colocar em lugar melhor. Eu já passei por uma crise bastante severa de ansiedade e depressão em 2019 e foi nesse tratamento que eu consegui me reinventar e foi quando eu inventei, quando eu criei a Consciente. A Consciente nasceu em São Paulo, nesse meu processo de estudar várias terapias, vários métodos de cura. E como eu sempre fui comercial nas empresas onde trabalhei, o meu pensamento foi: se isso funcionou para mim, pode funcionar para outros. E a gente está aí com o time montado de profissionais super bem qualificados, com uma missão grande e super importante, né? Onde vão precisar de todo mundo nos ajudando nesse pensamento aí. Muito legal. E é o universo conspirando, cada um com a sua experiência, com suas descobertas e reinvenções, né? E para a Uhum. gente tentar chegar num denominador comum aí que seja bom aí para nossas crianças, né? Que é o nosso foco aí agora nesse trabalho. Sim, porque as crianças, a gente não consegue conversar com as crianças sem conversar com os pais. E o problema das crianças começa em casa. Então as crianças é que estão mostrando a gravidade da situação. E aí a gente não vai fazer absolutamente nada com as crianças se não conversar com os pais, se os pais não estiverem atentos a isso. Quando eu era adolescente, na escola onde eu estudei, fizeram uma solução absolutamente genial e muito simples. Grupo de alunos, grupo de colegas. Nós formávamos um grupo daqueles que tinham mais empatia e uma vez por semana nos reuníamos na casa de um deles. E nessa casa onde nos éramos recebidos, os pais vinham conversar com a gente, só conversar. Só de conversar já muda muita coisa, porque muitos jovens não conseguem nem conversar com seus pais. E os pais, da mesma forma, têm dificuldade de conversar com seus filhos. Eu também tive essas dificuldades. Não é simples e não tem escola que nos ensine isso. Então também tem a questão da escola de pais, digamos assim, que eu acho que a gente vai trazer oportunamente, porque todos têm que estar envolvidos nesse movimento. Não dá para cuidar de nenhum ator de forma isolada. Todos fazemos parte realmente dessa constelação de emoções e que se conectam, né? Se a gente não entender isso, a gente não consegue realmente oferecer uma condição melhor para cada um. Bom, a gente está falando de escola, falando de criança, mas tem um outro universo aí que também seria bom para você, que é a questão dos moradores de rua, né? A gente fala das Sim, pessoas em situação de rua. É um dos outros projetos sim, que eu também sim, tenho, sim. que eu protocolei aqui na Câmara, que é o Moradia Primeiro, Uhum, onde é um programa que chama Housing First, que existe no mundo todo. uhum, O próprio nome está falando, Housing First, quer dizer, você dá a casa primeiro, né? uhum, Porque a casa, o teto, é importantíssimo para a pessoa se reestruturar e ser inserida de novo na sociedade, né? Da forma como é uhum, feita hoje, seja em Campinas, em qualquer cidade,
essa pessoa está na rua, está sujeita a todos os vícios de droga, de álcool, de tudo que é problema, e aí ela pode fazer o tratamento que for, o tempo que for, ela volta para a rua e reincide no problema. Então, se você não der o teto para essa pessoa, ela não consegue se reestruturar. E aí, nesse projeto nosso, o que é? A prefeitura tem que dispor um teto, seja um quartinho de pensão, seja uma casinha de fundo, seja o que for e aonde for, ela precisa ter um espaço dela, ela precisa ter um endereço fixo. Aí você chega para o cara que está na rua, você fala para a mulher, às vezes ele está sozinho, às vezes ele está com a mulher, às vezes ele está com a família inteira, com os filhos, às vezes ele está com o cachorro, enfim. Fulano, você quer ir com você ou com a tua família que for, quer um cantinho aqui para você em algum bairro da cidade, para você voltar a trabalhar? Ou, lógico que eu quero, né? Porque muita gente foi para a rua porque não tinha onde ficar mesmo, né? E aí ele vai piorando, né? O buraco é mais embaixo. Então, existe um trabalho todo psicológico que precisa ser feito junto com o assistente social. Você precisa, mais do que assistente social, você precisa do trabalho das ONGs e de igrejas, às vezes, porque o cara que é servidor público de assistente social, ele trabalha de segunda a sexta, horário comercial. Só que o morador de rua, ele está disponível para bater papo de noite. É de noite, fim de semana, que ele funciona melhor, né? Então, você precisa ter os caras lá, os voluntários, que nem o pessoal que trabalha na tua área aí, os caras de igreja, os voluntários, as ONGs, que vão lá e fica batendo papo, faz amizade com o cara, fica escutando os dramas dele, escuta a vida dele, os problemas dele. O cara começa a se sentir importante com a atenção que ele vai ganhando, né? Aí você vai fazendo essa triagem, né? Quem que realmente está precisando de fazer esse trabalho, quem realmente precisa de um teto, quem realmente está querendo. Aí você vai arrumar esse lugarzinho para ele lá e aí vai começar esse trabalho da assistência social, monitorando esse cara. Esse trabalho pode levar meses, anos, dezenas de anos, cada um tem o seu processo, mas se ele não tiver um endereço fixo, tudo isso vai por água abaixo. É como o Estado lida hoje, né? Então esse cara vive na rua, ele faz tratamento, ele vai para o padeirudo, ele vai para o hospital, ele é internado, ele vai preso, ele está toda hora usando equipamento público, né, gastando um dinheiro absurdo que o Estado é obrigado a dispor para essas pessoas, e eles estão ali 30 anos naquela situação que não tem cura. Então, muitas vezes a pessoa pergunta assim, poxa, mas a gente vai pagar um teto para esse cara aí que está na rua, que não quer saber nem de trabalho, não sei o quê. Meu, se você não fizer isso, custa muito mais caro. É muito mais barato você investir nisso e levar um tempo para recuperar essa pessoa e dar um destino para ela, e ela criar autoestima e ser reinserida na sociedade, do que ficar nesse enxugando gelo sem solução e o problema só aumenta. Então, vai pensando que daqui uns 10 anos aí você vai criar essa estrutura para lidar com esse trabalho também. Algumas vezes, nas nossas conversas com os amigos, parentes, enfim, a gente fala da impressão que temos de a situação estar piorando. Eu discordo disso. Na verdade, nós estamos olhando o que deveria ser visto e até então não vinha sendo visto. E finalmente estamos olhando para o que tem que ser olhado, que é o de mais importante. E você falou muito bem da situação do morador de rua, porque esse cara foi para a rua por uma questão emocional mal resolvida. Alguma questão dele não funcionou e a casa, o lar, começa dentro de cada um, Paulo. Então, se eu não tenho o meu lar estruturado emocionalmente dentro de mim, ele não vai se configurar fora de mim, em 3D, fisicamente falando. Então, a questão emocional está ligada a todos os nossos movimentos, a todos os nossos comportamentos. E cuidar disso é super importante, produz literalmente um novo modelo de cidadão. Eu acredito muito nisso e vamos continuar junto nessa batalha aí que nós vamos arregaçar as mangas. Vamos lá, conta comigo. Legal. Bom, a gente já tem quase uma hora de conversa. Queria saber se você quer fazer mais algum comentário aí para finalizar, para a gente poder finalizar aqui também. Eu quero te agradecer, né, por esse convite, por abrir esse espaço aí
que é novo, né? É uma visão holística do problema. Eu estou com Sim. foco aqui em remediar a situação, que nem isso nós temos, mas é importante a gente, parece um sonho até, né, devido aos gargalos que a gente tem na administração pública, que nós estamos apagando incêndio todo dia, você vem falar de uma coisa holística, de uma visão holística, né? Só que, se a gente nunca tiver essa visão, a gente vai viver apagando incêndio para sempre, né? Então, sim. é importante a gente começar a fazer as duas coisas juntas, né? Porque senão vai ficar incompleto o trabalho. Como você falou, enxugar gelo, né? O gelo forma, derrete, aí faz de novo e derrete. Não, vamos na causa. É que todo mundo pensa assim, mas como você pensar assim, poxa, mas isso aí é obrigação da família, de dar essa estrutura toda tal. Só que você vê a situação das famílias brasileiras aqui, a maioria é totalmente desestruturada, né? E isso acaba refletindo na situação pública, nas políticas públicas, né? Então, se a gente for ficar esperando que as famílias deem conta de si mesmo, né? Os resultados, os números, as evidências e os fatos estão mostrando que isso não está funcionando, né? Não. A pandemia agravou muito essa questão das famílias, porque ninguém nasce sabendo como é que é ser pai, né, Paulo? Como é que é ser mãe. A gente vai aprendendo com o tempo, mas nem todo mundo tem essa capacidade, tem essa facilidade, e às vezes ser pai e ser mãe é bastante difícil. E o pior é que essas pessoas não têm onde entender, onde aprender isso. Por isso que eu falei, e a gente vai partir para esse formato, que é de escola de pais. É um modelo que já existe de alguma forma, mas o poder todo está na conversa, né? A psicoterapia é pautada na conversa pela cura, na cura pela conversa. Então, só de conversarmos com essas pessoas, as coisas já mudam. E aí a questão é trazê-los para a inclusão deles mesmos, para que eles se sintam acolhidos. E uma vez acolhido, o universo muda completamente. E não é papo de louco, não, cara. Isso é bem confirmado já. Isso é teoria de Arquimedes. Então. Ele fala, né, que me dê um ponto de apoio, um compasso, que eu vou mover o universo, né? Então, se você tiver um ponto de apoio dentro de você, você move o universo à tua volta, né? Isso é física, isso não é mágica, isso é física. Exato. E nós, arquitetos, somos literalmente materializadores de sonhos. Você já pensou nisso? Se alguém não sonhar com essas ideias, com esses prédios, com esses edifícios, ele não sai do papel. E só sai do papel porque alguém sonhou com isso, botou no papel e aí foi para... Ou seja, estamos materializando sonhos. Aí estamos entendendo nesse momento que precisamos materializar emoções equilibradas também, para que as pessoas possam materializar os seus sonhos também. É isso aí. Somos visionários e precursores das ações futuras. Lá na Câmara eu pareço maluco, né? Porque eu também falo dessas ideias aí no campo da política, lógico, né? Propondo soluções novas, colocando um novo olhar sobre os projetos e sobre as ações públicas, e eu vejo que o pessoal me olha assim, tá aqui que esse cara está falando, né? Ninguém ficou assim quase 2 anos dos meus discursos liberais lá, que ninguém está acostumado, né? Que nós temos uma cultura paternalista, né? A gente quer que o Estado esteja tutelando todas as nossas ações, tudo precisa do Estado estar obrigando, né? Que o Estado tem que exigir isso, exigir aquilo, e criar aquele monte, e assim, aquelas monte de leis sendo criada todo dia, né? Criando obrigações para o cidadão, tornando a vida cada vez mais complicada. E aí, a hora que você chega um cara falando o oposto disso aí, né? Não, menos Estado, vamos revogar tudo que essas leis, temos lei demais, temos burocracia demais, e você tem que inverter, você tem que partir do princípio que o cidadão, ele tem a boa-fé, né, e não ao contrário, o poder público, ele pensa que o cidadão ali é tudo sem vergonha, tudo safado, todo mundo quer burlar a lei, todo mundo é isso, então eles têm que proibir tudo, fazer tudo para dificultar a vida do cidadão, porque ele está querendo, para ele não tirar vantagem, né, do poder público. E a hora que você vem propor exatamente o contrário, e aí você implode as estruturas, né? Porque, na verdade, nós somos subvertores
do modus operandi de poder, que é desde a humanidade, desde o início da humanidade é assim, né? Então nós estamos falando de uma coisa aqui que é subversivo, né? É revolucionário, né? Nós somos perigosos, nós somos igual um vírus ali. Então, Mas faz parte do processo. sim, porque na verdade a energia do planeta inteiro está mudando e esse tipo de poder não funciona mais. Tem um ex-ministro do Clinton, que tem um documentário no Netflix, já tem alguns anos, que ele fala do fim do capitalismo. Não funciona. Não funciona. O que funciona? Um modelo que ainda não sabemos qual é, mas que nós temos que sentar junto para pensar como é que é. Ou seja, cuidar da pessoa integralmente e não só topicamente, né? Só passar pomadinha não resolve. É isso aí. Conta com a gente aí, vamos agendar o nosso evento lá na Câmara, traz sua galera aí, faz a apresentação desses papos de ET é seu aí, e faz o pessoal entender, né? Porque lá você tem vereador de igreja, vereador evangélico, você tem vereador de carismático lá, que é contra aborto, você tem os abortistas, você tem de tudo lá, né? E aí você vai ter que achar um jeito, você vai ter que achar uma linguagem para que todos esses caras aí entendam do que você está falando. Então, você vai sentir um pouquinho da dificuldade que eu tenho ali. Eu acho que eu já tenho essa linguagem. A gente vem estudando isso já há algum tempo e acho que uma certa vocação também nos coloca de uma maneira mais fácil nisso e a gente vai conseguir conversar com todos, sim. Inclusivamente, sem excluir ninguém. Porque uma coisa é você falar de pessoa para pessoa, né? Que intuitivamente a gente consegue tocar o coração das pessoas emotivamente falando. Outra coisa é você fazer com que essa ideia funcione, que ela vire uma política pública. Né? E aí, quando você falar isso para esses caras que estão ali porque eles têm interesses políticos, então eles vão traduzir na cabeça deles assim, o que esse cara está falando, por que eu vou ter que comprar essa ideia e o que eu vou ganhar com isso. Então é para você entender a cabeça dos caras para quem você vai falar. Né? Qual que é a intenção deles estarem ali discutindo e como eles vão filtrar aquilo que você está falando. Então o filtro deles é diferente do meu filtro e do seu, porque o filtro vai de acordo com a intenção de cada um. Né? Sim. Mas vamos lá. Não, legal. Paulo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, o apoio que você tem nos dado para a nossa causa, para o nosso trabalho. E queria agradecer também muito a presença de todos que passaram por aqui, por essa live. Peço que, por favor, sigam o vereador Paulo Gaspar, sigam a Consciente, multipliquem os nossos conteúdos para que todos possamos se unir numa força-tarefa de produzir cada vez mais saúde emocional para todos. Né? Essa é a nossa missão. E a Gisela Pulpo está te mandando um abraço. Mande outro abração para ela também. Valeu, brigadão, abraço para a galera. Obrigado, aí que Paulo. Assistiu, que ainda vai assistir, depois eu compartilho no meu canal também. Isso. E vamos que vamos. Parabéns. Já vai ficar gravado na nossa página. Quem quiser assistir na íntegra depois, é só acessar a página da Consciente que vai estar lá. Valeu, até. Obrigado, Paulo. Abração. Então. Tchau, tchau.